Eu digo que o governo não tem um plano claro e não tem mesmo. O que a gente está vendo, repetição de programas de governo que foram editados há 20 anos atrás. Fala pessoal, quero deixar mais um vídeo aqui para vocês do governador Tarcísio, que nessa entrevista aqui ele vai falar tudo sobre a economia, sobre a situação do Brasil e do Estado. Também vai falar sobre aquela polêmica do dia 8, daquelas pessoas que foram presas injustamente, ao qual nós tivemos uma última manifestação agora, ao qual ele soltou o bambu em cima do Lula. Então aqui ele vai falar sobre tudo sobre o governo federal, a economia e tudo que aí está. Mas antes, se você está aqui no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se, deixe aquele like, curte, comente, compartilhe esse conteúdo e vamos assistir esse vídeo agora. E no final, se você quiser fazer de 2 a 5 mil reais, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Tem uma aula totalmente gratuita que vai te ensinar o passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais. Mas antes, vamos assistir esse conteúdo. A população de São Paulo não quer saber de onde você veio, quer saber para onde nós vamos. E nós temos o potencial, a oportunidade de fazer a diferença, de mostrar que nós vamos ter efetivos na área social e promover o desenvolvimento econômico, trazer a eficiência para a nossa indústria, trazer a competitividade de volta, investir em infraestrutura, na capacitação profissional, abrir a porta do mercado de trabalho para os nossos jovens, reduzir as filas dos atendimentos, as filas para cirurgias eletivas, reduzir as filas no sistema de saúde, enfim, a população está apostando nisso, está dando crédito, e aí eu sou muito grato. Sou muito grato à recepção que eu tive, sou muito grato ao voto de confiança e quero honrar esse voto de confiança. A gente está encontrando um bom ambiente de construção, a gente está encontrando muito apoio. Formamos uma base sólida, nós temos uma maioria consistente na Assembleia Legislativa, que é algo que é óbvio, tem que ser cultivado todos os dias. Mas eu estou muito otimista com relação à relação que nós vamos construir com o Parlamento, mas também com o Judiciário, com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público, porque eu entendo que está todo mundo engajado para resolver os problemas do Estado e a gente tem que aproveitar esse bom momento, esse momento onde há sinergia, onde há união, para resolver os problemas. E aí a política a gente vai aprendendo, tem muita gente muito boa no meu entorno, que entende muito de política, como meu secretário de governo, que dá também uma orientação segura, outras pessoas que nos orientam, os próprios parlamentares nos abastecem de sugestões o tempo todo. Eu acho que a gente vai conseguir construir um excelente caminho. Eu lamento muito o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Eu acho que é um episódio para a gente entender o que aconteceu, aprender com os erros, curar as cicatrizes. Ficaram cicatrizes, mas eu entendo que essas cicatrizes vão ser curadas e a gente vai sair desse episódio mais forte. Eu acho que a democracia não corre risco, é uma democracia vibrante, que está dando provas de maturidade. Tem as efervescências, os conflitos, as disputas, mas é sólida. E isso tem que ser defendido. E é nessa linha que a gente vai caminhando. Eu entendo que o governo tem tudo para pacificar o Brasil, mas não está indo nessa direção. O discurso ainda está muito inflamado. É um discurso muito de nós contra eles. Isso tem que acabar. Por exemplo, houve negligência do Ministério da Justiça, do GSI, um governo que acabava de chegar, é verdade, mas que já tinha 8 dias, que tinha o comando, portanto, das Forças Armadas, tinha condição de acionar o Comando Militar do Planalto, que, se avisado pelo sistema de inteligência, poderia, com os batalhões que fazem a guarda presidencial, com o batalhão de guarda presidencial, o regimento de cavalaria de guarda, o batalhão de polícia do Exército, fazer a guarda daqueles prédios importantes, como é o Palácio do Planalto, e isso era corriqueiro, comum. Então, essas situações precisam ser apuradas. Nós somos uma sociedade só. E quem se elege para governar por todos. Nós tivemos uma eleição super apertada, foi 50-49, não foi 80-20, né? Então foi uma eleição muito disputada. Nós temos uma sociedade que tem um contorno diverso, eu acho que metade da sociedade é conservadora, metade da sociedade é progressista. Então essas diferenças precisam ser respeitadas. É uma sociedade que mira futuro, é uma sociedade que aprendeu os valores da iniciativa privada, os benefícios da iniciativa privada, da livre iniciativa, do capital e como isso pode ser bom para o Brasil. E, de certa forma, a esquerda brasileira não está enxergando isso, não está sabendo fazer a leitura de como o Brasil mudou nos últimos 20 anos. E aqui a gente ainda está muito preso às questões ideológicas. E o discurso não é o de pacificação. No dia 8 eu relutei um pouco, no dia seguinte, né, de participar daquela reunião dos governadores. E por quê? Porque eu entendia que o discurso estava muito inflamado, não era um discurso de pacificação.
Entrei em contato com o ministro de Relações Institucionais, expliquei para ele a minha posição e disse, olha, se o discurso for um discurso de união, contem comigo na reunião. Agora, se não fosse, negócio de nós contra eles, palanque para esse tipo de coisa eu não vou dar. Não faz sentido. Não está havendo esse esforço de pacificação e ainda tem esse revanchismo. E quando você está tomado por esse revanchismo, você não consegue olhar para frente e nem projetar futuro. E eles não perceberam o seguinte, que em algum momento o governo vai ser cobrado. Ou seja, ele vai ser chamado a apresentar resultados. Muito bem, quais são os resultados que vocês apresentaram no campo do meio ambiente? Porque o discurso é bonito, o discurso é bacana, mas vamos lá, quais são os resultados? Como é que a gente cresceu? A gente não cresceu? Qual é o problema? Eu digo que o governo não tem um plano claro e não tem mesmo. O que a gente está vendo? Repetição de programas de governo que foram editados há 20 anos atrás. O mundo está num momento diferente do que há 20 anos atrás. Então a gente não tem o mesmo vento de cauda, a gente não tem a mesma propulsão. Então a gente precisa ser muito mais criativo, ser muito mais ousado para aproveitar as oportunidades que estão aí. O Brasil tem oportunidade de ser protagonista, de ter uma fatia dessa redivisão, tem oportunidade de promover aqui a nova industrialização, de ser líder na transição energética, de ser líder no hidrogênio verde, de trazer novas indústrias para cá. Agora, se não fizer o dever de casa, a gente vai ver o investimento escorregando pelos dedos. A gente vai ver o investimento indo para países asiáticos, a gente vai ver o investimento indo para o México e nós vamos ficar para trás. Isso significa condenar uma parcela da sociedade à pobreza, significa abrir mão de uma oportunidade. E qual é o dever de casa? É seguir no caminho das reformas, é não abdicar do capital privado, é não abdicar do compromisso com a solvência. E as mensagens até aqui são ruins, principalmente no campo fiscal, no campo econômico, não tem nada de consistente. Então essa é a grande crítica de quem torce pelo Brasil. Tenho recebido aqui em São Paulo os ministros do governo, tenho atendido chamados para ir a Brasília quando o presidente faz esses convites, temos conversado no sentido de contribuir. As políticas públicas, muitas delas são construídas em conjunto. Observe que a gestão do SUS é tripartite. A gente só vai ter uma saúde de qualidade se a gente conseguir trabalhar junto com o governo federal. A gente só vai conseguir ter uma educação de qualidade se a gente conseguir trabalhar junto com o governo federal. A questão da segurança pública, principalmente quando nós temos aqui o crime transnacional, se faz com parceria, com compartilhamento de informações, com compartilhamento de inteligência. E aí a aproximação do governo federal, o monitoramento de vias de acesso, de nós que são portos, aeroportos, é fundamental e aí nós temos que trabalhar em conjunto, trocar informação, porque do contrário haverá uma ineficácia da ação do Estado. São Paulo não tem como ir bem com o Brasil indo mal. Nós estamos umbilicalmente ligados. Também não há como o Brasil ir bem com São Paulo indo mal. São Paulo representa 1/3 do PIB e 22% da população brasileira. Então, se o Brasil quer ir bem e se São Paulo quer ir bem, nós temos que caminhar juntos. Como é que você está mexendo com essa situação? Fome, ainda desemprego e violência. É uma situação complexa. Observe que é um estado rico, permeado de pobreza e com uma distribuição de riqueza absolutamente desigual. Nós temos regiões muito prósperas, regiões muito pobres. Nós temos regiões muito seguras, nós temos regiões super violentas. Então, há necessidade de distribuir as oportunidades. E aí, essa distribuição de oportunidades vai se dar com incentivos regionais, ou seja, eu vou combater a desigualdade regional com incentivos regionais. A gente está procurando, por exemplo, montar coalizões industriais em cada uma das regiões, observando a vocação que nós temos em cada uma região. Como é que eu vou aproveitar o potencial da agroindústria? E aí nós temos algumas alavancas para mexer. A primeira é a da oferta de energia. Então a gente tem um potencial enorme para explorar a energia que vem do próprio campo, do biogás. Isso gera divisa, isso aumenta a oferta, reduz o preço, ou seja, isso favorece a industrialização. Favorece a industrialização, eu tenho mais oferta de emprego. A gente está sempre pensando, no final das contas, no emprego. Nós temos que reduzir carga tributária no Estado. E para reduzir carga tributária no Estado, sem comprometer as contas, eu tenho que olhar reformas no plano da despesa, eu tenho que diminuir a despesa do Estado, eu tenho que diminuir o tamanho do Estado, porque não dá para pensar só em elevação de receita, eu tenho que pensar em redução de despesa para ter os superávites que vão me permitir reduzir os impostos. E aí ser competitivo, atrair negócios para São Paulo. E o outro ponto é digitalização, eliminação de burocracia. A gente precisa realmente de um governo digital. Por isso que a gente criou uma área, uma secretaria dedicada a governo digital.
Então é nessa linha que a gente vai trabalhar para fazer São Paulo dar um salto. E a gente quer entrar e fazer a diferença. Parabéns, governador. Isso aqui é música para mim, tá? De fato, a primeira vez, desde a Constituição de 88, que a gente viu despesa sendo reduzida foi no governo Bolsonaro. Foi um superávit construído na base da diminuição de despesa. A despesa administrativa caiu, houve desfazimento de empresas, houve diminuição do tamanho do Estado, extinção de cargos. E a gente precisa perseguir isso. É o que nós vamos fazer em São Paulo. Com a reforma administrativa, nós vamos procurar diminuir o tamanho do Estado, desfazer de patrimônio imobiliário, mudar a gestão de dívida ativa para a gente diminuir despesa e aumentar a receita, mas sem elevação de carga tributária. Se o investidor estrangeiro não perceber que o Brasil está indo na direção certa, ele se afasta daqui. Ninguém vai entrar num país que tem o risco da insolvência, que corre o risco de não dar conta do seu endividamento. Então a gente precisa fazer gestos. Eu entendo que o arcabouço fiscal que foi editado é um arcabouço limitado. Entendo a dificuldade de se construir isso dentro da visão ideológica. Acho que é algo que vai passar tranquilamente no Congresso, mas tem alguns problemas. Está se buscando resolver o problema na linha da elevação da receita sem servidões contundentes para a diminuição da despesa. Historicamente, os superávites construídos no Brasil nos últimos anos foram todos pela elevação da despesa. Nós tivemos no primeiro mandato do Lula despesas que cresciam 5%, 7% e receitas que cresciam 7%, 9%. Quando chegou o período da Dilma, a despesa cresceu 5%, a receita não cresceu e aí nós tivemos um colapso. Está se apostando muito na elevação da receita em cima de fórmulas que já foram tentadas no passado recente e não foram conseguidas. Então, às vezes se espera uma elevação de receita de 130, 150 bi para fazer o arcabouço funcionar e eu temo que não se consiga. Então, eu acho que é um arcabouço fraco, sem servidões, para o gestor buscar uma diminuição da despesa. Ele é fraco em termos de enforcement e pode nos levar a uma explosão de endividamento. Agora, as experiências de taxação desses setores em outros países, e um exemplo é o agro, foi desastrosa. Então, há de se ter o equilíbrio, a verdadeira medida. E eu entendo que a reforma tributária ela seria mais simples se ela fosse fatiada. Unifica os tributos federais, uniformiza as regras de ICMS. Opa, demos esses 2 passos? Avançamos muito. Aí agora vamos unificar os outros tributos. Então, eu entendo que ela tem que ser gradual, tem menos resistência, a gente tem que entender como esse fundo de compensação vai funcionar e essas lacunas, tipo fundo de desenvolvimento regional, a lei complementar vai disciplinar, isso tem que ser dissipado, esse risco tem que ser mitigado, porque, do contrário, além de perder no curto prazo, a gente ainda vai financiar mais ainda outros estados. Isso tira o incentivo que o gestor estadual vai ter de construir medidas que impulsionem a movimentação econômica no seu estado. Isso vai tolir a criatividade, isso vai nos condenar a um subdesenvolvimento e isso não é bom. E outra coisa que não dá para concordar, eu acho que governador nenhum vai topar, é de perder a autoridade de arrecadação. Né? Isso acho muito improvável que passe, eu acho que vai ter aí um grande movimento contrário. Nós estamos aí com uma taxa de juros de 13,75, por uma inflação ao redor de 4,5%, tá? Com um gap entre os dois realmente enorme, e isso realmente traz problemas para toda a economia. O presidente Lula tem falado muito sobre o Banco Central, que o Banco Central é culpado pelo não desenvolvimento e tal. Por outro lado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, tem dito que taxa de juros não é uma coisa que se mexe de uma forma política. Você mede de acordo com métricas que você aplica, com análise futura de juros futuros e do que vai da perspectiva sobre a inflação. Olha, eu vejo o presidente Lula é muito habilidoso politicamente e, de certa forma, ele sabe que tem um baixo crescimento contratado para esse ano e está querendo achar um culpado. O culpado é o Banco Central, é a taxa de juros. Eu entendo que nenhum banco central do mundo quer taxa de juro alta. E aí fica aquela grande questão, quanto que a gente vai definir de taxa acima da neutra que vai nos proteger da inflação? E aí vamos lembrar o seguinte, a pior coisa que pode ter no campo social é a inflação e, ao mesmo tempo, permitir o crescimento. Então, eu entendo que o Banco Central está sendo conservador, mais prudente e é fundamental que seja assim. Se a gente diminuir o ruído, a gente vai conseguir ver uma diminuição de taxa mais rápida. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho uma inflação de 4 ponto alguma coisa, mas o núcleo da inflação está em 7,9.
Num período recente, com o núcleo da inflação de 7,9, a gente tinha uma taxa de juros de 14. Outra coisa, a gente está começando a ver o movimento descendente da taxa de longo, que é fundamental para a captura dos investimentos. Então, entendo que a gente está no caminho certo. Se a gente controlar a ansiedade e tirar o ruído, essa taxa de juros vai descer mais rápido. E olha só, a gente viu as inflações estolando no mundo todo, mas depois começando a subir novamente. E aí, México subiu taxa de juros, Colômbia subiu taxa de juros, Estados Unidos subiu taxa de juros. México não via uma taxa de 2 dígitos há muitos anos. Então, eu entendo que a gente se antecipou, protegeu o Brasil de uma inflação que era ascendente, ou seja, a gente saiu na frente, a inflação brasileira caiu, a gente teve um excelente resultado. Como o Banco Central tem muita credibilidade, quando o banco solta uma expectativa, o mercado cola nela. Se o Banco Central mexe nessa questão politicamente, define uma nova meta, e as metas de inflação no mundo todo estão na casa de 2%, 3%, a expectativa se deteriora e a gente vai ter dificuldade de baixar a taxa. Eu acho que o Banco Central está indo no caminho certo. Governador, você está falando como economista e com grande convicção. Bacana, viu? Bacana, está falando com muita convicção. Nós, economistas, também achamos, enfim, que tem que ir com cautela. Se você quiser fazer de 2 a 5 mil reais, olha só essa oportunidade. Tem uma aula totalmente gratuita que vai te ensinar o passo a passo. O link está no primeiro comentário fixado. Assista aquela aula que vai te ensinar o passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet, apenas com o seu celular na sua casa. Olha esses resultados. Vê só, isso aqui foi o que eu ganhei nos últimos 30 dias e você pode ganhar também. Isso é totalmente possível, desde que você assista a aula, veja o passo a passo, aplique através do seu celular e faça uma renda extra por mês aqui na internet, ou então você pode até viver disso. O que você vai fazer então? Postar vídeos aqui no YouTube de forma certa, de forma correta, para que você seja monetizado pelo YouTube e mensalmente o YouTube te pague pelos vídeos que você posta aqui na plataforma. Então é um passo a passo que vai te ensinar a maneira certa de como fazer isso. Você pode aparecer no vídeo, mas também você pode fazer de forma anônima, sem aparecer, apenas publicando notícias de futebol, filme, novela, série, do que você quiser. Desde que você siga o passo a passo e a maneira certa de monetizar aqui no YouTube, o YouTube te paga e você pode fazer uma renda extra. Ou não ia acrescentar alguma coisa, 2 a 3, 4, 5 mil, 10 mil reais por mês na sua conta. Tenho certeza que faria toda a diferença e principalmente nos dias que nós estamos vivendo com a inflação lá em cima, tudo caro, então você precisa fazer renda aqui na internet para que você ganhe bem e dê uma melhora para sua família, para você mesmo, um conforto melhor para sua casa. E eu tenho certeza que você pretende e quer ter mais tempo livre para ficar com sua família, seus filhos. Então invista aqui na internet, assista a aula que é totalmente gratuita. O link está no primeiro comentário fixado e aqui na descrição. Assista a aula que é totalmente gratuita e eu tenho certeza que você vai colher os resultados desde que você aplique o método. Vai lá no link.